Você já se perguntou alguma vez por que vir na igreja? Por que estar aqui na igreja? Você já se perguntou por que cantar, orar, ler a Bíblia, ofertar, dizimar e cultuar a Deus? Você já se perguntou qual é o propósito disso? Ou nisso? Você já se perguntou qual finalidade? Qual o objetivo de fazer essas coisas? Às vezes, a nítida impressão que tenho é mais ou menos parecida com a seguinte. Eu venho à igreja, oro, canto, leio a Bíblia, dou meu dízimo, oferto, adoro, sirvo, mas nada acontece. É algo um tanto quanto mecânico, rotineiro. Eu tenho essa impressão. Eu venho, oro, adoro, sirvo a Deus, mas o meu esposo, ou a minha esposa, os meus filhos, o meu genro, a minha enteada, o meu namorado, o meu noivo, eles não se convertem. Então para que eu venho aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu oro? Não acontece nada. Se você não se perguntou, eu já me perguntei. Aliás, eu pergunto isso todo domingo. Fala, que isso? Não, eu não pergunto para mim, eu pergunto para os outros. Eu venho, eu oro, eu sirvo a Deus, mas não há aquela cura, não há aquela libertação, aquela porta não se abre. Então, qual é o sentido disso? De orar, de adorar, de vir, de servir a Deus. Qual é o fim disso? Qual é o objetivo disso? Eu venho, dizimo para quê? Eu procuro ter um vocabulário que não denigra a minha imagem, a mim mesmo, óbvio, e não denigra a Deus, mas para quê? Eu procuro ter um comportamento em que deixo de fazer certas coisas, não realizo outras, para não manchar a mim mesmo e muito menos manchar a Deus. Mas qual o propósito disso? O que eu ganho fazendo isso? Esses são questionamentos. São perguntas para as quais eu entendo que nós precisamos ter respostas. E eu entendo, respeitando sempre quem pensa diferente, que para responder a essas perguntas e outras próximas a essas, eu entendo que nós temos aquilo que é tido como a maior e melhor exposição da reforma já escrita, que trata da teologia agostiniana e calvinista, elaborada entre 1º de julho de 1643 e 29 de abril de 1647, com 1.163 reuniões plenárias, mais centenas de outras reuniões de comissões e subcomissões. Reuniu 121 teólogos dos mais capazes da Inglaterra, Escócia e Irlanda, mais 20 membros da Câmara dos Comuns, mais 10 membros da Câmara dos Lares, em que praticamente todos eram puritanos e calvinistas. Eu me refiro à Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão de fé tem
na sua forma de expor a teologia agostiniana e reformada calvinista, perguntas e respostas a partir de textos bíblicos. Eu penso que a primeira pergunta, com a sua resposta à luz de textos bíblicos da confissão de fé, nos ajuda a responder às questões levantadas no início dessa nossa fala de hoje. Eu venho à igreja, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu leio a Bíblia, eu canto, eu adoro, eu sirvo a Deus. Para quê? Qual é o objetivo disso? Qual é o sentido que isso tem? Onde eu chego com isso? Primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster é: qual é o fim ou propósito supremo e principal do homem? A resposta: o fim ou propósito supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutar dele em glória. E um dos textos bíblicos usados como resposta a essa pergunta está no Salmo 73, versículos 23 a 28. Eu quero levá-los à leitura desse texto. Salmo 73, de 23 a 28. O 23 começa dizendo assim: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O que nós temos aqui entre a resposta à primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster e o texto do Salmo 73 que a embasa? Primeiro, nós temos que a vida humana, a existência humana, o ser humano, tem sentido, tem razão de ser e de existir somente se estiver em Deus. Olhem para os versículos 26 e 28. Parte de um cântico antigo. Aquele do tempo que chamava-se corinho. Lembra do tempo que cântico chamava corinho? Então, naquele tempo, baseado em João 15, 5, tinha um louvor que dizia assim a letra: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas da árvore se movem se não for pelo seu poder. Não sei nem quantos de vocês conhecem, já ouviram, tem noção do que é isso. Eu sei que talvez não seja da maioria do tempo de vocês. Mas ele dizia isso. Por que vir? Por que estar aqui na igreja? Por Deus. Ele é o Criador. Por que cantar? Por que orar? Por que adorar? Por que dizimar e ofertar? Por que servir? Porque Deus, o Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos, é o Senhor a quem nós fazemos essas coisas. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui às terças, aqui às quintas, na escola dominical, no domingo à noite? Deus. Porque renunciar a certos vocábulos com tanta gente que fala por aí, porque Deus é santo e pede de nós a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, que também embasa a resposta à primeira pergunta da confissão de fé, diz que tudo o que fizermos devemos fazer para glorificar a Deus.
Porque como disse Lucas 17, 28, lá de Atos, nele vivemos e nos movemos e existimos. E Paulo, em Romanos 14, 7 e 8, corroborando com tudo isso, diz o seguinte: nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, morramos ou vivamos, somos do Senhor. Estamos aqui por Deus. O que nós fazemos, fazemos para Deus. Então, por que orar? Por causa de Deus. Por que cantar? Por causa de Deus. Por que dizimar, ofertar, contribuir? Por que a gente vem aqui? Por causa de Deus. Por que eu estou aqui? Por causa de Deus. Mesmo que nada aconteça enquanto eu estou aqui. Aí eu tenho o segundo detalhe. Segundo lugar, nós temos que o propósito supremo, maior, principal do homem, é glorificar a Deus e desfrutar dele. Mas isso é consequência. Isso é resultado. Olhe para os versículos 23, 24 e 25 do texto. Queridos, isso deve nos levar a pensar em alguns detalhes fundamentais do nosso relacionamento com Deus. Primeiro deles, tanto pela confissão de fé, como pelo texto, nós servimos a Deus primeiro. Desfrutar dele é uma possibilidade. Na verdade, uma realidade que vem depois. Que vem como consequência, como resultado. Primeiro, nos relacionamos, nos envolvemos com Deus. O desfrutar dele vem depois. Guardadas as mais que devidas proporções, é mais ou menos a lei do plantio e da colheita lá de Gálatas 6:7. Por essa lei, primeiro eu planto, para depois colher. Se não há plantio, não há colheita. Paulo diz em 2 Coríntios 9:6, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta com fartura, colhe com abundância. Outras duas verdades sobre a lei do plantio e da colheita precisam ser consideradas. Primeiro, nem sempre o resultado da colheita é proporcional ao plantio. Pode ser maior, como também pode ser menor. Eu trabalho a terra, aro a terra, planto, eu posso colher muito mais do que eu plantei, mas posso colher muito menos também. Segundo, nem sempre o tempo da colheita é breve. Mesmo pensando em necessidades, há um tempo de crescimento, de amadurecimento para a colheita. Por exemplo, uma jabuticabeira leva de 10 a 15 anos para dar fruto. Uma figueira, 2. Uma mangueira, 5. O segundo detalhe fundamental sobre o propósito supremo, maior, principal do ser humano, que é o de glorificar a Deus, é que nós honramos e glorificamos a Deus com o nosso vocabulário, com o nosso comportamento, com o nosso fazer e realizar, mas o desfrutar de Deus vem depois, é consequência, é resultado. Nós primeiro servimos a Deus, nós primeiro nos voltamos para o agradar, depois, como resultado, como consequência, o demais pode acontecer. Às vezes, nada nos acontece nos cultos, porque nós queremos receber antes de servir. Nada acontece para a gente, porque nós queremos colher sem ter plantado ou antes de plantar. É lei natural. Não plantou, não colhe. Por que a gente ora? Por que nós servimos? Por que cantamos? Por que a gente vem na casa do Senhor? Para plantar. Posso colher aqui, posso colher ali,
Posso colher lá fora, amanhã, depois. Mas eu não colho se eu não plantar. E tem gente querendo colher sem ter plantado. E aí, quando não colhe, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Da igreja. Do pastor. A igreja não tem poder. O cara não planta e quer colher. Ele não colhe porque ele não planta. Mas a culpa de quem é? Da igreja. A igreja não tem poder. Cara de pau. Planta. Que você colhe. É lei da Bíblia. O que a gente planta, a gente colhe. Se eu não planto, eu não colho. Por que a gente vem aqui? Para plantar. Colher é consequência. Agora, se eu não planto, eu não colho. Outra coisa, na pergunta da Confissão de Fé de Westminster, vejam, desfrutar de Deus é consequência, mas lá não está estabelecido o tempo. Não significa que quando eu termino de orar, as coisas acontecerão. Podem não acontecer. Nós temos exemplos bíblicos aos montes de gente que orou, buscou, e não aconteceu imediatamente a sua oração. E nem por isso ele deixou de orar, nem por isso deixou de servir, nem por isso deixou de agradecer o Senhor. Nós ficamos esperando coisas maravilhosas, só que nós não plantamos para isso. Nós não nos dedicamos para isso, mas queremos receber. Sem plantar, ninguém colhe. Às vezes, é mais ou menos assim. Primeiro Deus me dá. Para algumas pessoas, né? Depois, eu sirvo, eu louvo, eu adoro. Mas a ordem não é essa. A ordem bíblica não é essa. Lembra qual é a ordem? Mateus 6,33. O que é que diz aí? Buscai a Deus em primeiro lugar. As demais coisas vêm depois, são acrescentadas. A gente inverte. Primeiro o Senhor me acrescenta, depois eu te busco. Primeiro o Senhor me cura, depois eu canto. Primeiro o Senhor me abre aquela porta, depois eu vou lá te servir. Depois que o Senhor abrir minha porta, eu resolvo se eu te sirvo ou não. E vou te servir com o que sobrar. De tudo que é meu. Às vezes, algumas pessoas se posicionam assim. Primeiro nós, as nossas necessidades, as nossas ideias, as nossas realizações, as nossas curas, as nossas libertações, as portas que nós precisamos que se abram, os encaminhamentos que precisamos, os direcionamentos que nós buscamos. Depois, Deus. Mas a ordem da Bíblia não é essa. A ordem correta é: primeiro agradamos, primeiro nos realizamos com e na lei de Deus, do Senhor, sua palavra. Depois, nós realizamos os nossos sonhos. Nós podíamos citar aqui de cor o Salmo 37, verso 5. Lembram? Entrega o teu caminho. Eu gosto do 4. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus. E Ele realiza os desejos do seu coração. Primeiro eu tenho que ter prazer. A relação é primeiro eu dou para Deus para depois Ele me dar. O Salmo 73, versículos 24 e 25, diz que Deus guia o salmista com o seu conselho, verso 24. Antes, porém, o segura pela mão, versículo 23. Ou seja, primeiro Deus, depois o salmista. Sempre. Toda vez que nós invertemos essa ordem, nós perdemos e somos derrotados. Por isso que muita coisa não acontece com a gente. Sempre que nós viermos primeiro, nada acontece. As coisas são vazias, sem sentido. Mas quando Deus é nossa prioridade, sonhos se realizam, ideais são conquistados, bênçãos e vitórias nos são disponibilizadas. Nossa responsabilidade para com as coisas
acontecem nas nossas vidas desde que a gente tenha Deus em primeiro lugar e o busque em primeiro lugar. Relacione-se com Ele em primeiro lugar para só depois desfrutarmos do Senhor. Para só depois vivenciarmos essas coisas. Para não incorrer no erro que o salmo que nós lemos nos mostra. Voltando a ele, verso 27, os que afastam de ti perecem. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a ti. No Senhor, eu ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Agora olha o 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, como cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Porque eu amo o Senhor. Por que eu saio da minha casa e venho para cá? Por causa de Deus. Se vai acontecer alguma coisa ou não, se alguma porta vai se abrir ou não, a minha relação com Ele não depende disso, não pode depender. Se eu serei ou não curado, isso não pode influenciar, interferir na minha relação com Ele. Se aquela conversão acontecerá ou não, isso não é da minha conta, isso não é problema meu. E isso não pode dizer se eu devo ou não adorá-lo mais ou menos. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro eu planto, depois eu colho. Eu oro, leio, sirvo, adoro, me relaciono com Deus. O resto vem depois. Se eu não me estabelecer nessa ordem, de fato nada vai acontecer mesmo, mas é porque eu não planto. Quero orar com os irmãos, porque a partir de hoje a gente começa a plantar. Vamos orar sobre isso? Oremos. Senhor Deus, nós às vezes nos deixamos levar por alguns sentimentos e erramos no nosso posicionamento com o Senhor. Nós oramos e queremos que as coisas imediatamente aconteçam, porque nós estamos acostumados com coisas instantâneas. E às vezes nós transportamos para a vida espiritual, para a vida com o Senhor, essa questão de tudo ser instantâneo. Então quando nós oramos, nós esperamos que a resposta venha imediatamente à oração. Só que a tua palavra não estabelece um tempo para a resposta acontecer. Nós oramos para que o Senhor abra uma porta hoje à noite, e nós esperamos que amanhã de manhã essa porta está aberta. Só que quando a tua palavra diz para a gente bater, não diz que ela se abrirá imediatamente à primeira batida. Nós procuramos direcionamentos, orientações, direções do Senhor para as nossas vidas, e quando nós pedimos, nós às vezes temos a ideia de que isso vai acontecer imediatamente ao pedido. E aí quando a gente canta, ora, quando a gente vem na igreja, a gente espera que coisas espetaculares e maravilhosas aconteçam nas nossas vidas, e nós não valorizamos que estamos aqui pelo Senhor. E que essas coisas acontecendo ou não, o Senhor continua Deus. Quando o teu profeta no passado diz, ainda que a oliveira minta, não haja fruto, ainda que o gado não dê o leite, não dê o corte, enfim. Ele diz assim, eu continuarei a servir, a bendizer, a orar, continuarei a me relacionar com o Senhor. Porque a vida do salmista, a vida do profeta, a vida, ó Deus, dos teus servos do passado, não dependiam do resultado das relações que tinham com o Senhor. Isso é consequência. Pode acontecer e pode não acontecer. Ajude-nos para que não haja em nós segundas intenções quando fazemos as coisas. Não haja interesse de fazer coisas. Não dizimemos com interesse de ser curado. A cura pode acontecer independente de eu dizimar ou não. Ajude-nos nisso. Abençoe-nos nisso. Ajude-nos a crescer com isso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.